Aí eu estou usando um outro programa de gravação sem ser o Teams, que ele gera arquivos menores. Então, gente, as fontes naturais então são baseadas no quê? Na ideia de que uma corrente elétrica ela cria um campo magnético de indução. Aí só lembrando, qual que é a ideia aqui que a gente tem aqui? Ó? Você tem a experiência de Ampère. Então tem, por exemplo, aqui um fio aqui, né? Esse fio ele é percorrido por uma corrente I. Vou colocar a corrente aqui assim. Aí quando esse fio é percorrido por uma corrente I, você usa a regra da mão direita. Essa é a regra mais importante do magnetismo, né? A regra da mão direita. Onde você vai colocar o quê? Você vai colocar o dedão no sentido da corrente e vai fechar a mão como no sentido dos fios. Então, se eu colocar o dedão aqui no sentido da corrente assim, ó, os seus 4 dedos vão fechar fazendo essa rotação aqui. Então, nesse ponto aqui, ó, eu vou ter um campo magnético que vai estar sentindo o quê? Como se estivesse subindo aqui, ó. Isso matematicamente, assim, quem sacou isso foi o Ampère. Isso aí matematicamente é a mesma coisa que o pessoal usa assim, chama rotacional. É uma função matemática que um vetor ele gira em torno dele mesmo. Aí o rotacional, o campo magnético seria o rotacional da corrente, o efeito dela. E aí o Ampère percebeu que o campo magnético era proporcional à corrente, era proporcional à permeabilidade magnética e o campo era proporcional ao inverso da distância. Então você juntava essas coisas aqui e você tinha a fórmula do campo magnético gerado por um fio, que era μ vezes I sobre 2πd. Então isso aí foi o que a gente viu assim do fio. Aí depois, eu acho que eu mostrei para vocês que a gente pode fazer uma geometria com fio. Eu posso pegar um fio e fazer isso aqui com ele, ó. Opa, ficou feio. Posso pegar um fio e fazer com que ele tenha um caminho mais fechado. Então eu coloco uma corrente circulando aqui. Essa corrente vai passar ao longo do fio aqui nesse caminho fechado e vai espalhar campo magnético em todo o espaço. Todo o espaço vai ter campo magnético. Porém, tem um ponto que o campo magnético vai ficar mais concentrado, que é aqui, ó, o centro O. E aí, esse centro O, ele tem um certo distância do fio, que é o raio da espira. Cara, aqui no barreiro tá caindo mal pé d'água agora. O raio da espira aqui, ó. Aí os outros, o externo tem campos magnéticos que são valores diferentes de zero, mas são pequenos. Agora nesse ponto aqui o campo magnético é maior. Aí você pode escrever que esse campo magnético aqui, ó, usando a mesma ideia de Ampère, mas só que aí você tem que deduzir a equação a partir do rotacional, a partir da estrutura geométrica aqui do fio. É μ vezes I sobre 2R. Aí você tem a equação do campo magnético de uma espira. E o sentido desse campo é, no caso, a regra da mão direita. Nesse caso aqui, ó, esse campo magnético aqui, ele tá, se eu usar a regra da mão direita, ele vai estar saindo do plano da tela. Nesse ponto aqui ele vai estar saindo, pegando esse sentido aqui de corrente. Outra coisa agora, isso eu acho que eu não tinha falado para vocês. É quando você pega uma região feita de algum material, não sei de que material que é isso não, tá? Aí eu vou falar, pode ser o ar, pode ser o vácuo, uma região qualquer, que tenha uma permeabilidade magnética. Tem uma permeabilidade magnética. Aí o que eu vou fazer com essa região? Eu vou enrolar um fio nela. Então pode ser um pedaço de ferro, pode ser um pedaço de madeira, pode ser o ar, eu posso enrolar o fio só fazendo o enrolamentozinho assim. Aí eu vou fazendo esse enrolamento aqui, olha.
Então eu estou passando pela frente, aqui eu estou passando por trás. Quando eu faço esse enrolamento assim, eu crio um artefato diferente. Porque eu tenho uma espira, igual aquela que eu tinha ali, uma espira parecida com essa, só que agora eu tenho essa espira repetida ao longo do material. Isso aqui recebe o nome de solenoide bobina, mesma coisa, tá? Pode chamar de bobina, ou indutor. Tá? Esse material, aí isso aqui vai ter uns efeitos. E aí como é que fica a formação do campo magnético aqui? Fica assim, ó. Essa primeira volta aqui é como se fosse essa espira aqui, ó. Aí vai ter um centro aqui onde eu vou ter um campo magnético grande. Essa outra espira aqui vai ter um centro mais ou menos aqui, onde eu tenho um efeito grande do campo magnético. Aqui também e aqui. Olha, se eu deixar essas espiras bem próximas uma da outra, esses pontos vão ficar bem próximos. Então eu tenho um campo magnético bem intenso, bem no eixo dessa bobina. Então esse ponto aqui é um ponto especial para a gente poder calcular o campo magnético, o campo mais forte. Aí como é que eu calculo esse campo? Aí a gente tem que levar em conta algumas dimensões. Olha, primeiro eu tenho isso aqui que eu vou chamar de, essa medida daqui até aqui, que eu vou chamar de L, onde seria o que? O comprimento do enrolamento. O tanto que eu estou dando voltas aqui. E aqui eu tenho o número de espiras, que eu vou chamar de N. E aí se eu junto esses elementos, o campo magnético ele vai ter qual valor? Ele pode ser calculado assim, ó. μ, a permeabilidade do meio, onde o campo magnético está sendo concentrado, vezes a corrente que passa, vou colocar a corrente mais ou menos aqui assim, ó, vezes o número de espiras sobre o comprimento. Então, o valor do campo pode ser dado por essa equação aqui. E o sentido do campo? O sentido do campo, você vai usar a regra da mão direita. Como que eu vou usar? Eu vou vir aqui na primeira espira. A corrente está para cá, né? Então a corrente está fazendo isso. Então eu venho cá e faço isso aqui, ó. Coloco o meu dedão nesse sentido, com a mão esticada, mão aberta. Aí se eu colocar meu dedão, mão direita, esticado nesse sentido, meus 4 dedos vão estar para cá, ó. Meus 4 dedos vão estar para cá, quer dizer que esse é o sentido do campo dentro do solenoide. Então o sentido do campo é para cá, ó. Então o campo magnético ele tem esse sentido dentro. Se é esse sentido dentro, quer dizer que fora ele faz isso aqui. Ele volta aqui. E aqui também. Então aqui, ó, desse jeito, essa região aqui ó, é a região que está saindo o campo magnético. Se é a região que está saindo o campo magnético, eu falo que ela se comporta como se fosse o polo norte. E aqui é a região que está entrando o campo magnético. Então ela se comporta como se fosse o polo sul. Deu para vocês entenderem, gente? Agora, como é que funciona calcular isso? Bem, calcular isso a gente vai fazer um exercíciozinho simples. Então, vou fazer um exemplozinho aqui. Aí, o exemplo que a gente tem aqui é o seguinte, olha. Considere um solenoide, considere uma bobina, né? Assim, a letra não está saindo feia não, mas eu vou te falar, dá um trabalho para concentrar para fazer esse desenho certinho. Considere uma bobina com 100 espiras. Enroladas em 10 centímetros.
se essa bobina é percorrida por uma corrente de 2 amperes, qual o campo magnético produzido em seu interior? Qual o valor, né, produzido em seu interior? Então, como é que fica isso aqui? Bem, você vai agora pegar os dados. Aí você vai pegar, olha, você tem um N, vou mudar a cor aqui. Você tem um N de 100 espiras, N igual a 100. Você tem uma corrente igual a 2. Você tem um comprimento de 10 centímetros. Aí centímetro não é a unidade padrão, fica 0,1 metros. Aí eu vou usar a potência de 10, 10 a menos 1 metros. E aí, o que mais que eu tenho? A e o Ni. Eu não falei qual que era o Ni. Se eu não falei qual que era o Ni, eu considero que é o Ni zero, que é o vácuo. Que no caso é 4π vezes 10 elevado a menos 7 Tesla metro por ampere. Tá. Aí eu pego esses dados e vou jogar esses dados aqui na equação. Então como é que vai ficar? Ó? A equação é B é igual a Ni vezes I vezes N sobre L. Então aqui o B então vai ser igual Mi 4π vezes 10 a menos 7 I 2 N 100, aí eu coloco 10 a 2, tá? Até deixar aqui, ó, 10 a 2 sobre 10 a menos 1, que é o comprimento. Então o meu campo magnético, né, vai ser igual a 4 vezes 2, 8π vezes 10. Menos 7 com 2, menos 5. Menos 1 vai para cima, mais 1. Menos 5 mais 1, menos 4 teslas. Que aí 8π você pode considerar que é aproximadamente 25. 25 vezes 10 a menos 4 teslas. Aí 25 vezes 10 a menos 4 você pode falar que é 2,5 vezes 10 a menos 3 teslas. E aí você pode falar que é 2,5 militeslas. Pronto. O cálculo não é difícil, é tranquilo. O que eu já vi no Enem sobre cobrar sobre isso? Eu já vi no Enem cobrar, não é valor, para calcular o valor do solenoide não. O que eu vi cobrar é uma situação assim, olha. Seria um exemplo 2 assim, ó. Qual a interação entre o ímã e o solenoide? Interação pode ser atrativa ou repulsiva. O ímã e o solenoide. Aí no caso eu venho cá, desenho aqui, ó. Eu tenho aqui um ímã, aqui um polo, aqui um outro polo. Então, por exemplo, aqui eu falo que aqui é o polo norte e aqui é o polo sul. Aí eu faço um solenoide aqui agora, ó. Aí esse solenoide eu vou preencher ele com... Deixa ele aqui, peraí. Preencher ele com material aqui. E aí eu coloco o enrolamento. Vou fazer um enrolamento de outra cor aqui, ó. E eu enrolo ele assim. Aí o problema geralmente é isso, ele te dá um ímã e um solenoide.
E aí ele te pede para falar qual a interação. Interação é o que? Se a força é atrativa ou repulsiva. Então, por exemplo, eu te dou a corrente no solenoide aqui, ó. Aí como é que você vai fazer? Você vai vir aqui, regra da mão direita. Olha aqui, ó, primeira bobina, da esquerda para a direita, é essa aqui, ó. Corrente está para cá, então você vai colocar o seu dedão nesse sentido aqui, ó. Ixi, espera aí, deixa eu fazer bonitinho aqui, ficou meio torto. Você vai colocar o seu dedão nesse sentido aqui, ó. Se o seu dedão tá para lá, com a palma da mão direita aberta, os seus dedos vão estar para cá, que é igual aquele exemplo que eu te dei. Então o campo magnético, ele vai estar o quê? Ele vai estar nesse sentido aqui, ó. Opa. O campo magnético vai estar nesse sentido aqui, dentro do solenoide. Quando ele está nesse sentido, fora do solenoide, ele faz a curva para voltar, porque todo o campo, as linhas de campo magnético, elas são fechadas, linhas fechadas. Então o campo magnético ele tem que sair daqui e ir para cá. O polo que o campo magnético sai é o norte, e o polo que o campo magnético entra é o sul. Então, como ele está saindo daqui, então aqui é norte e aqui é sul, igual eu tinha mostrado ali antes. Então, qual que é a interação que eu vou ter entre esse ponto e esse ponto? Eu vou ter uma força de atração. Por quê? Porque eu tenho polos opostos. Então, nesse caso, eu tenho uma força atrativa. Então, é isso que eu já vi o pessoal cobrando no Enem sobre solenoides e campos magnéticos. Agora, é interessante a gente ver o seguinte, olha. Se eu pegar um outro solenoide, que é assim, e colocar, por exemplo, ele um enrolamento diferente, tá vendo aqui, ó, eu estou começando pela frente e indo por trás. Eu posso fazer o contrário aqui, ó. Eu posso começar por trás e dar a volta aqui para frente. Então o que eu estou fazendo? Eu estou enrolando o fio ao contrário no meio, na barra aqui, ó. Isso produz algum efeito? Sim. Qual vai ser o efeito que vai produzir? Vamos ver. Então eu vou manter a mesma coisa, a corrente entrando aqui à esquerda e saindo à direita. Então, se a corrente está entrando, então ela está fazendo isso. Só que não eu não estou vendo essa espira. Então eu vou para a linha que eu vejo essa aqui, né? Então a corrente está fazendo isso, passando por trás e descendo aqui. Então, nesse ponto aqui ela está fazendo isso. Então esse é o sentido dela. Mesma coisa, mão direita, dedão para baixo, palma da mão esticada. Se eu fizer isso, palma da mão esticada, mão direita, dedão para baixo, o campo magnético, os meus outros 4 dedos vão estar para cá, ó, vão estar no caminho contrário. Então o campo magnético ele vai estar o quê? Ele vai estar saindo daqui e indo para lá. Então, ao inverter o rolamento, o que eu fiz? Eu inverti o sentido do campo. Então, eu fazendo isso, eu estou invertendo o sentido do campo. Então, aqui passa a ser o norte e aqui passa a ser o sul. E se eu manter o enrolamento e inverter a corrente? Eu também inverto o sentido do campo. E se eu inverter o enrolamento e inverter a corrente? Aí eu estou invertendo 2 vezes. Quando eu inverto 2 vezes, eu volto para a mesma condição. Tá? Então é isso aí, gente. Deu para vocês entenderem isso aí? Eu vou parar a gravação aqui, que já está ficando meio grande. Aí depois eu coloco essa parte explicando isso lá no grupo e mando para vocês, tá?